Qual o seu nome? Thaís. Wellington. Como foi que vocês chegaram à Igreja Universal? Como é que estava a vida de vocês? Totalmente destruída, mergulhada nas drogas, na prostituição, na depressão principalmente. A minha depressão ela começou já na minha adolescência, após um relacionamento frustrado. Dentro desse relacionamento, eu tentei o meu primeiro suicídio, devido aos maus tratos, abusos, né, que eu sofria dentro desse relacionamento. Para chamar a atenção, a depressão, a tristeza, a angústia que existia dentro da minha alma, eu tentei o meu primeiro suicídio tomando vários remédios para acabar com a minha vida. Não tendo sucesso nessa tentativa, eu decidi terminar esse relacionamento que me fazia mal e eu comecei a procurar em festas, bebidas, né, amizades, algo que viesse preencher o vazio que existia dentro de mim. E em nenhuma dessas baladas eu conheci o meu esposo. E com pouco tempo de relacionamento, a gente decidiu morar juntos. E com 3 meses de relacionamento, ele falava para mim que trabalhava como segurança. Ele chegava em casa com muito dinheiro e eu comecei a desconfiar. E aí eu botei ele contra a parede e perguntei com o que ele realmente trabalhava. E aí ele me falou, olha, eu trabalho como garoto de programa. E nesse momento o meu chão, eu perdi o chão, né? Porque eu entrei nesse relacionamento achando que eu ia ser feliz, né? E eu vi que foi tudo por água abaixo. Todos os planos que eu fiz, ali estava por água abaixo. Só que aí o espírito que agia na vida dele, da prostituição, começou a agir também na minha vida. E começou a vir pensamentos muito fortes de eu também entrar para a prostituição. E aí foi quando eu falei a proposta para ele, fiz uma proposta para ele, que eu também iria trabalhar, para a gente sair da casa dos meus sogros, que eu morava de favor lá. De princípio ele não queria aceitar, mas eu falei que se ele não aceitasse eu ia embora. Então como ele viu que ele estava me perdendo, ele acabou aceitando. E dali começou a minha vida na prostituição. Os dois? Os dois. Começando na prostituição, bispo, a gente começou a se afundar cada vez mais nas drogas, porque a gente ia para as baladas, então a gente tomava bala. Quando eu entrei para a prostituição, eu comecei a conhecer a cocaína, aí a gente começou a usar maconha, êxtase, doce, lança-perfume, todo tipo de droga a gente usava. E a gente passava noites adentro. Tudo isso para preencher o vazio que existia dentro da minha alma. Uma tristeza muito grande. Por mais que eu ia para a balada, a gente passava 3 noites fora, ficava sexta, sábado e domingo virados, mas eu não tinha paz. Eu chegava em casa, eu não conseguia deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Vinha vários pensamentos, eu ouvia muitas vozes, né, dentro de mim, falava fortemente, se mata, sua vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Você nunca vai ser feliz, ninguém se importa com você. Se você se matar, você vai ser feliz, esse sofrimento seu vai acabar. E eu decidi largar a prostituição, porque eu estava muito depressiva. Ele continuou, mas todo o dinheiro que entrava dentro de casa era para as drogas. E eu engravidei, tive a minha filhinha, e foi um dos momentos mais tristes que eu vivi, porque eu não saía de dentro de casa para nada, eu não conseguia conversar com ninguém, ter contato com ninguém, porque eu só queria ficar deitada num quarto escuro. Não tinha paz, tinha insônia, muitos pensamentos para se matar, eu não tinha paz. E em nenhuma dessas noites, a gente estava com quase nada dentro de casa, ele foi para a prostituição, chegou com dinheiro, e eu falei, olha, vamos separar esse dinheiro para comprar o leite da nossa filha. E nesse dia, a gente usou todo o dinheiro em droga, e eu não tinha nada para dar para ela. E aí eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Eu preparei um copo de água com açúcar, para dar para ela, para matar a fome dela. E daquele dia ali, em uma das madrugadas, a gente botava sempre, mesmo drogada, a gente botava no canal da Record. E nesse dia passou a programação da Igreja Universal, trabalho com os moradores de rua, pessoas drogadas, né, sem perspectiva nenhuma de vida, exatamente como eu e ele se sentia. A gente era humilhado, perseguido pela família, ninguém dava nada pela gente, desprezados.
E naquele dia ali, foi plantada uma sementinha dentro de mim. Eu falei, se tem jeito para eles, vai ter jeito para mim também. A gente vai conseguir. E dali a gente tomou uma decisão, eu chamei ele para conversar e falei, olha, eu não aguento mais essa vida, porque eu já tinha tentado 5 vezes suicídio. Uma das últimas tentativas, eu tentava suicídio de todos os jeitos, porque as vozes eram tão fortes, era tão nítido, falando para me matar, que eu não tinha força. Tinha hora que tomava minhas forças e eu acabava fazendo aquilo que as vozes me pediam. E nenhuma dessas tentativas, a última tentativa que eu tive foi com uma faca. A gente tinha virado a noite adentro, se drogando, e ele sempre ia dormir, e eu ficava desesperada. Por quê? Porque quando acabava as drogas, era a hora que ele começava a me perturbar. E ele ia dormir e eu ficava sozinha, lutando com os pensamentos, com as vozes dentro de mim. Eu peguei a faca na cozinha e comecei a me cortar. Eu tenho marcas no meu pulso de corte, e nesse exato momento, foi o próprio Deus que acordou ele. Ele foi até a cozinha e quando ele olhou, eu estava com meu braço todo sangrando, com a faca na mão. E ele falou, o que é isso? Você está louca? Você está se cortando? Por que você está fazendo isso? Eu falei, eu não quero mais viver. A minha vida não tem mais jeito. A voz está falando para me matar, que eu vou ser feliz, esse sofrimento vai acabar. E ele falou, não, você não vai fazer isso. Ele tirou a faca da minha mão. E foi dali que a gente começou a caminhar. Eu falei com ele que se ele não buscasse a Deus, eu fui muito radical, se ele não tomasse uma decisão de buscar a Deus comigo, que eu não ia mais ficar com ele, porque eu estava decidida a mudar. E eu tomei uma decisão naquele dia. E eu comecei a buscar. A primeira reunião que eu fui na Igreja Universal, eu lembro que assim, eu fiquei maravilhada. No dia seguinte eu falei, eu encontrei o meu lugar, porque foi a primeira vez, a primeira noite que eu dormi em paz. Eu botei minha cabeça no travesseiro, eu dormi bem, eu acordei disposta, sabe, leve. E a Igreja Universal era o meu refúgio, porque a luta continuava. Por mais que eu tomei minha decisão, era uma guerra. Então todas as vezes que vinha pensamento, vinha tristeza, vinha vontade de usar droga, a gente se refugiava, a gente corria para a igreja. Tinha dias que a gente ia 2 vezes no dia. E aí foi ensinada a fé também da gente usar água do tratamento, a gente tomava, a gente dobrava o joelho no chão, a gente foi curado da depressão. No mesmo dia eu fui curada da depressão, vinha pensamentos, eu amarrava, vinha vontade de usar droga. 3 dias usando a fé, a gente ficou curado dos vícios. E foi só mudança, Deus foi trabalhando, de passo a passo, manifestando a fé, não desistindo, colocando tudo em prática. Deus, Ele honrou. Hoje, a gente tem a vida totalmente transformada. Eu recebi o Espírito Santo depois que eu liberei o perdão, porque eu tinha muita mágoa dentro de mim. E em uma das reuniões foi falado sobre o perdão, e eu reconheci que eu precisava perdoar. Naquele dia que eu dobrei meu joelho diante do altar e tomei a decisão de perdoar, naquele mesmo dia, o Espírito de Deus, ele desceu sobre a minha vida. Ele fez morada dentro de mim, ele me deu uma força tão grande, uma paz. Eu tinha certeza, ele falou, eu sou contigo. E de lá para cá, tudo mudou. Meu casamento foi transformado, foi restaurado. Eu era muito nervosa, brigava muito com ele, agredia ele dentro de casa. Eu tinha bipolaridade, tinha síndrome do pânico, eu tinha muita ansiedade. Tudo isso acabou a partir do momento que eu tomei uma decisão, entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e o Espírito de Deus, ele fez morada dentro de mim. Hoje acabou todo o sofrimento. Hoje, bispo, hoje eu sou uma pessoa transformada. Naquela época eu não dormia, né? Sabe que eu tentava preencher o meu vazio, né, com as drogas. Hoje, se falar comigo, oi amor, eu já estou dormindo, eu já tenho paz de espírito, hoje eu tenho a certeza da minha salvação, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu sou um homem de Deus, hoje eu consigo resgatar pessoas lá fora que viviam a mesma coisa ou até pior do que eu vivia. E hoje, né, para a glória de Deus, o Espírito Santo conta com a gente no grupo, né, da Depressão Tem Cura, e a gente hoje pode ajudar várias pessoas que estão passando pela situação ou até pior do que a gente já passou. Deus abençoe vocês muito mais.